Galerinha do segundo ano A e do segundo ano B, boa tarde. Hoje nós vamos dar início a nossos estudos sobre as soluções, certo? Aí, como é um conteúdo um pouco extenso, eu resolvi fazer por partes. Hoje nós vamos estudar dois tipos de concentrações, certo? As concentrações comuns e concentração molar. Mas antes de ir para essas concentrações, vamos entender o que é uma solução. Aqui diz, que soluções são misturas homogêneas, soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Vocês estão lembrados, né, que mistura homogênea é aquela que tem uma única fase. Então, eu posso dizer um exemplo de solução. Água com sal, por exemplo. Outra coisa importante é o aluno saber, em uma solução, quem é o soluto e quem é o solvente, ok? Aí, esse soluto, quem é o soluto? O soluto é a substância que é dissolvida. No caso, quando eu tenho uma solução de água e sal, quem é o soluto? É o sal é que é dissolvido. E o solvente é a substância que dissolve. No caso, de uma solução de água e sal, a água é quem dissolve o sal, então a água é o nosso solvente. Tudo bem? Olha aqui na imagem, ó. Aqui eu tenho o solvente, que é a água. Aqui eu tenho um soluto, essa substância aqui em azul. Entende? Então, o soluto mais o solvente vai nos dar uma solução, que aqui está representada. Ok? Aí nós temos vários tipos de soluções, sabe? Tem solução que é líquida, soluções gasosas e uma solução sólida. Nós vamos dar maior atenção às soluções líquidas, viu? Nessa primeira parte. Aí aqui eu trouxe a salmoura. A salmoura é uma mistura de água e sal. E é um exemplo de uma solução líquida. Já o ar que nós respiramos é uma mistura de substâncias gasosas. Então, nós temos uma solução gasosa. O ar é uma solução gasosa, certo? O aço, já que o aço tem uma mistura lá de substâncias, então ela é uma solução sólida. Ok? Então, nós vamos agora falar das concentrações comum e molar, que é o foco para a aula de hoje, certo? A concentração comum, que é representada por essa letrinha C aqui, na maioria das vezes, ela é dada por essa fórmula, ó, C, que é igual a M1, deixa eu colocar uma aqui, M1 sobre V, certo? Aí, quem é esse C? Esse C é a minha concentração comum, no caso. Esse M1 é a massa do soluto. Vamos colocar aqui M1. M1 é a massa do soluto, ok? Dividido por V. Quem é V? V é o volume da solução, que diz. E esse C, como eu já falei, é a nossa concentração. E qual é a unidade para essa concentração comum? É gramas por litro, certo? Geralmente vem em gramas por litro, a maioria das vezes. Caso peça uma outra unidade, é só converter de gramas para quilogramas, por exemplo. Mas geralmente vem nesta unidade de gramas por litro. Aqui, ó, a massa do soluto M1 é em gramas. Vamos trabalhar em gramas. O volume da solução é em litros. Vamos colocar aqui litros. Então, a nossa unidade aqui, ó, para concentração comum, vai ser em gramas por litro. Gramas por litro. Vamos colocar aqui. Gramas por litro. Tudo bem?
Então, a gente vai fazer a aplicação dessa formulazinha ali aqui nos dois exemplos, no exemplo 1 e no exemplo 2. O que é que diz o exemplo 1? Uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas de cloreto de sódio, do NaCl, em 2 litros de água. 2 litros de água. Considerando que o volume da solução, observa, o volume da solução permaneceu em 2 litros. Vem a pergunta, qual é a concentração da solução final? Então, quer saber qual é a concentração em gramas por litro. Então, quer saber o valor de C. O C vai ser igual a M1 sobre V. O C, eu não sei quem é, vamos colocar aqui os dados. Não sei quem é ainda, mas a massa do soluto, eu sei. O soluto é cloreto de sódio e utilizou 4 gramas. Então, 4 gramas. E o volume da solução, o texto diz que é 2 litros. Volume da solução, volume da solução, 2 litros. Eu coloco 2 aqui. 2 litros. Pega esses valores que eu vou fazer a substituição aqui na fórmula. O C vai ser igual a massa do soluto, que é 4, dividido por o volume da solução, que é 2. O nosso C vai ser igual a quanto? Dividindo 4 por 2 dá 2. 2 gramas por litro. Essa é a nossa resposta para o primeiro exemplo. Vou marcar a letra A. Já aqui no exemplo 2, veja o que acontece. Diz o seguinte, evapora-se totalmente o solvente de 250 ml de uma solução. A solução é aquosa, viu? E o soluto é esse aqui, ó, MgCl2, e a concentração é de 8 gramas por litro. Quantas gramas do soluto são obtidos? Quantas gramas? Então vamos lá. Vamos anotar os dados, viu? A questão já disse que a concentração é de 8 gramas por litro. Então esse C vai ser igual a 8 gramas por litro. Ele quer saber o quê? Quantos gramas? Quer saber a massa do soluto, né? Então M1, eu não sei quem é. E o volume da solução é de 250 ml. O volume é de 250 ml. Mas eu preciso fazer uma conversão, viu? Eu preciso trabalhar com litros. 250 ml são quantos litros? Você vem e faz uma regra de 3. Aqui, ó. Eu sei que 1 litro equivale a 1000 ml. E 250 ml corresponde a quantos litros? Vamos colocar aqui, ó. Multiplicando cruzado, vai ficar 1000x, que é igual a 250. O nosso x será igual a 250 sobre 1000. Corta um zero em cima, um zero embaixo. Eu fiquei com, aqui é um x, eu fiquei com x igual a 25 dividido por 100 dá 0,25, certo? Aqui convertendo para litros, eu tenho 0,25 litros. Então, já sei os valores, agora é só aplicar na fórmula. O C, que é igual a M1 sobre V. O C, a concentração comum é 8, que é igual a M1, que eu não sei quem é ainda, sobre o volume da solução em litros, que a gente já fez a conversão desses 250 ml, ficou quanto? 0,25. Então, aqui agora eu vou multiplicar cruzado, basta colocar o 1 aqui, ó. M1 vezes 1 dá M1, que é igual a 8, que vai multiplicar o 0,25, ok? Então, o nosso M1 vai ser igual, multiplicando isso aqui, dá 2, não é?
8 vezes 0,25 dá 2. 2 o quê? 2 gramas. 2 gramas do nosso soluto. Então, eu vou marcar aqui a alternativa, a letra D. Ok? Fácil, né? Vamos a o outro tipo de concentração, a chamada concentração molar. A concentração molar, diferente da outra concentração, a sua unidade é mol por litro. Na outra, que nós falamos agora há pouco, era gramas por litro. Agora, nós vamos falar de mol por litro. E a concentração em mol por litro é esse Mzinho aqui, ó. Vocês podem encontrar esse M nos livros de vocês, viu? Então, essa concentração aqui, como eu encontrei esse M, vou deixar dessa forma mesmo. A concentração é em mol por litro. Esse N1 aqui, ó, N1 é o número de mols do soluto, ok? N1, vamos colocar 1 aqui. N1 é o número de mols do soluto e esse V é o volume da solução. A nossa concentração é em mols por litro agora, viu? E nós temos essa formulazinha aqui para utilizar na resolução dos problemas, ou então essa outra aqui, ó, certo? Aí vê só, esse M1 é a massa do soluto em gramas, ok? Esse Mzão 1 é a massa molar do soluto. Massa molar é gramas por mol, lembra? Que é gramas por mol. E o volume da solução em litros, certo? Aqui, eu já falei, é a nossa concentração em mols por litro. Mol por litro. É assim, ó, sempre que você encontrar esse índice 1 aqui, nas fórmulas, é referente ao soluto. Repara que aqui é a massa do soluto e aqui é a massa molar do soluto. Quando você não encontrar índice, é referente à solução. Aqui, no caso, o volume da solução. Ok? Então, vamos aplicar essas fórmulas aqui na resolução de dois problemas. O exemplo 1. Calcule a concentração em mol por litro, ou a molaridade, viu? Tanto faz a pergunta. Se é em mol por litro ou molaridade, estou falando dessa concentração ali. Calcule a concentração ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Aí, dado a massa molar da glicose de 180 gramas por mol. Vamos anotar os dados aí. Eu sei que a questão quer calcular a molaridade, a concentração em mol por litro, quer saber o valor desse M. Ok? Vou colocar a interrogação. A massa do soluto, 18 gramas, M1. A massa do soluto, 18 gramas. E também a questão fala no volume da solução, ó, 1 litro de solução. O volume da solução é de 1 litro, vou colocar aqui 1 litro. E falou na massa molar da glicose, a massa molar do soluto, M1. A massa molar, eu falei ali, é M1. E no caso aqui, a glicose tem 180 gramas por mol. Agora, já sei os valores, é só aplicar na fórmula. E a fórmula vai ser essa aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Essa concentração aqui será igual. No lugar daquele M1 ali, ó, eu vou colocar 18, né? 18 sobre esse M1zão aqui, ó, a massa molar, que é 180, vezes o volume da solução, que é 1. Então, a nossa concentração será igual a 18 sobre 180, não é? Quando você divide aqui, ó, 18 por 180, você vai encontrar quem como resposta? É 0,1, não é? 0,1 mol por litro. E qual é a alternativa correta? Eu vou olhar no meu
texto e vejo que é a letra A. No exemplo 2, diz o seguinte: no preparo de uma solução aquosa foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante foi de 0,05 mol por litro, determine o volume final. Bem, aqui nós vamos primeiro anotar os dados, viu? Eu sei que a massa do soluto utilizada foi de 0,4 gramas. Esse valor aqui, 0,05 mol por litro, é a minha concentração, 0,05 mol por litro. Mol por litro. Ele quer saber o volume final da solução, né? Então vou colocar aqui uma interrogação. E ainda preciso do M1, esse M1 maiúsculo, né? Que é a massa molar do soluto. O soluto é quem? É o cloreto de sódio, o NaCl. Qual é a massa molar do NaCl? Sendo que o sódio tem massa 23 e o cloro 35,5. É só fazer a soma aqui, Vamos ver quanto dá? 23 mais 35,5. Somando aqui, repete o 5, aqui dá 8 e aqui dá 5. A vírgula fica, né? Dá 58,5 gramas por mol a massa. Aí aqui agora eu vou só aplicar os valores na fórmula. Vou colocar a fórmula aqui, A concentração molar ou molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume da solução. A minha concentração eu já tenho, que é de 0,05, que é igual a massa do soluto 0,4 sobre a massa molar do soluto, que é 58,5, e aqui eu vou multiplicar pelo volume da solução, né? O volume da solução. Depois disso, eu posso colocar o 1 aqui e multiplicar cruzado. Esse número aqui vai multiplicar esse, então fica aqui ao lado, 58,5, que vai multiplicar 0,05V, né? Multiplicando os três aqui, V, que é igual a 0,4. Quando você multiplica esse por esse, vai dar quanto como resposta? 2,925 V, que é igual a 0,4. O nosso V será igual ao 0,4 sobre esse número ali, 2,925. Fazendo a divisão, você encontra que valor aproximadamente. Basta fazer uma divisãozinha aqui, Eu vou utilizar a calculadora rapidinho, dá 0,136 aproximadamente, viu? 367, vamos colocar assim. Que esse valor aqui é aproximadamente que alternativa? Ali, vai ser a letra C, não é? Aproximadamente 1,4. 1,4 não, 0,14, letra A. Consegue compreender, 0,136. Então vai ser aproximadamente 0,14 litros. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula de hoje, viu? Logo em seguida eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, bem simples também, é só colocar os dados na fórmula e resolver o problema, certo? Qualquer coisa eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês, viu? Durante todo o horário da aula. Valeu, até a próxima. Bons estudos.